Olá, tudo bem com vocês? Tudo na pressão total? Estamos iniciando mais um programa Construção em Foco, comigo, Átila Lira, aqui na Band. Como você já sabe, sempre trazemos grandes convidados para falar sobre o comércio, o varejo, o atacado, o setor da construção como um todo. E hoje temos a grata oportunidade de receber um profissional altamente qualificado do mercado, que tem mais de 30 anos de experiência, são quase 35, ele frisou bem, o meu amigo Álvaro. Álvaro, uma grande satisfação poder conversar contigo. Você que sempre tem muito a agregar e tem uma visão muito boa do setor de material de construção, como também você tem uma visão muito legal do setor supermercadista, que é um setor onde o material de construção se inspira muito. Queria te agradecer. Seja bem-vindo, meu amigo, ao nosso programa. Da mesma forma, Átila, obrigado aí pelo convite, pela presença aí. Foi uma honra quando você me convidou. Fiquei muito feliz de estar podendo participar desse bate-papo. E gostei da pressão total, né? Que é bem do varejo. Eu gostei demais quando você falou pressão total, é bem característico da gente, né? Exatamente, Álvaro. Álvaro, a gente sempre começa o programa pegando um pouco da história do nosso convidado. Eu sei que você tem uma história ampla aí, são 35 anos no mercado. Fala pra gente quais são os principais pontos da tua história ali e o que é que o Álvaro tem feito hoje aqui para o mercado da construção. Eu nasci em São Paulo, capital, não sei se todo mundo sabe, eu sou da década de 60, então eu nasci em 1968, vou completar 58 anos esse ano, e às vezes parece que eu tenho 300, né? É tão intensa a nossa vida, principalmente quem é do varejo, que muitas vezes eu falo, não deu tempo ainda de fazer tudo aquilo que eu quero. Aquela música do Raul Seixas, eu nasci há 10 mil anos atrás. Mais ou menos atrás. assim, né? Tentando não aumentar tanto, né? Sempre alinhando aí bons exercícios físicos, né? Eu tento conciliar na minha vida profissional sempre atividades físicas, que eu acho muito importante, para a gente ter uma longevidade, tanto pessoal quanto profissional, né? Mas em São Paulo, eu fiz faculdade de Direito, não sei se você sabia. Me formei, sou bacharel em Direito, pouca gente sabe. Porque naquela época também, quando você entrava numa faculdade, muito novo, pressão do pai era assim, ou direito, economia ou administração. Eu falei, eu quero fazer educação física, que eu sou atleta. Não vai fazer educação física, vai estudar direito. Então, por livre e espontânea pressão, acabei fazendo faculdade de direito, mas depois me especializei muito na área administrativa, de gestão comercial, gestão empresarial, fiz algumas pós-graduações, na época eram presenciais, depois eu fui para os EADs, né, que são um modelo novo, que a gente se adapta depois de um tempo, e então foi muito proveitoso. Mas eu comecei cedo, numa empresa multinacional, na época em alimentos, que era o McDonald's, todo mundo conhece, foi o gerente mais novo do Brasil, em São Paulo. É outra história que eu preciso contar um capítulo à parte, depois eu falo para você. E aí, mas você já começou logo no McDonald's, comecei, né? Logo como você falou, pressão total. Peguei uma escola internacional extremamente forte. Perfeito. Na época. Eu falo, hoje tem internet, você tem vários facilitadores que naquela época não tinha, era de manual. Então eu tive que aprender muita coisa assim, na raça, na marra, e foi muito interessante, me despertando para a vida comercial. É aí que eu vi que eu tinha o dom comercial, que não era minha vocação jurídica, mas sim uma vocação totalmente comercial. Mas em 93 eu acabei vindo para o Ceará, Fortaleza, decisão particular, alguns motivos pessoais, e aí eu comecei também a entrar no ramo varejista, mas na parte de confecção, trabalhei um período na parte de confecção, migrei para o ramo supermercadista, como você falou, em duas grandes empresas, uma local e uma nível nacional. E quando eu saí, foi engraçado, eu estava lendo um livro que falava que os próximos 50 anos do Brasil, quem se especializasse em Matcom, material de construção, e medicamentos, não teria problema de trabalho. E eu fiquei com isso na cabeça, é verdade. O Brasil está envelhecendo, o pessoal vai estar trabalhando academias e parte de suplementos e remédios, etc. E a construção do Brasil estava cada vez mais pujante, então estava crescendo cada vez mais. E recebi um convite para fazer uma entrevista em loja de material de construção, isso em meados do ano 2000. Sim. E aí eu comecei a me apaixonar. Como eu falei, não tinha muita internet, então era lendo manuais, aprendendo. Isso foi muito gratificante. E aí já praticamente em Matcom já são 27 anos, completando agora esse ano. De um ano para cá, eu tinha saído de uma diretoria de uma empresa, uma grande empresa do estado,
e entendi a carência do mercado precisando de profissionais para ajudá-los a orientar em algumas coisas. E eu comecei a ver essa formatação dessas consultorias, que eu não sou contra, eu acho extremamente fundamentais, mas eu comecei a ver que eu poderia fazer um pouco o lado ao avesso deles, ser um pouco mais direto do que coisas 100% programadas. Não que todas as consultorias façam isso, não estou falando mal de consultoria, mas eu vi que havia uma programação desse tipo de consultoria que não era o meu perfil. Por isso que eu criei a gestão sem filtros, que é uma gestão direta, onde eu ataco direto o foco, onde eu visualizo o que a empresa sente confortável em me apresentar, e eu começo a dar pequenas soluções e caminhos que eu acredito que vai ser bom para o empresário. Eu falei isso para você no início e continuo falando. Quem paga o boleto é o empresário, então eu oriento e mostro caminhos que, ao meu ver, por esse passado, podem ajudar bastante. Como é que é a tua análise em relação a esse processo de consultoria mais ampla e esse processo de consultoria mais especializado? Até porque você diz que faz o processo de gestão sem filtros, né? Não comparando, mas tem um médico clínico geral, que ele te dá mais ou menos tudo aquilo que pode acontecer com você. Mas quando você entra numa especificidade, né, isso é muito delicado. Então, tem empresas que permitem que eu compartilhe o lado deles até financeiro, para eu entender bastante o que se passa em todo esse histórico, captação de banco, etc. E tem outras empresas que são mais reservadas só para a parte comercial. Um exemplo. Então, quanto mais a empresa, eu mostro aquilo que eu adquiri com conhecimento de causa, né, de estudo prático e de presença, porque eu fui gerente de loja, fui regional, fui diretor. Então, a gente aprende a trabalhar todas as áreas, tanto comercial, como compras, como logística, como financeiro. Então, cada vez mais isso foi modificando, eu fui entendendo um pouco mais. Depois da pandemia, você sabe que mudou muito o perfil, gente trabalhando home office, essa mistura de presencial com home office, isso gerou muita intriga, muita dificuldade para as empresas também. Então eu tento ser, eu falo assim, é igual ser humano, né? Cada um, eu posso querer ser parecido com o Átila aqui, imitar um pouco os seus trejeitos, mas o seu DNA é único. Eu nunca vou conseguir ser um Átila. Então eu falo isso para as empresas. Elas podem se espelhar em outras, mas o DNA delas é único. E se ela mantiver sempre a sua visão, missão e valores alinhados com o que ela quer, provavelmente as equipes caminhando dessa mesma forma vão ter uma sinergia em tudo. E também eu sou muito técnico em dizer que se a empresa, mesmo aquela missão, visão e valores assertiva naquele momento, estiver em momento de transformação, você tem que também mudar o escopo dela, porque a nosso varejo é muito rápido, né? Eu falo assim que a gente vem de época que não tinha internet. Hoje estamos em IA. Né? Então a gente tem que ser muito rápido nessas mudanças. Pegando essa tua experiência de mercado aí de mais de 30 anos, pegando a tua vivência de 27 anos no setor da construção, traz um panorama aí do que você enxerga hoje do setor da construção e quais foram as grandes mudanças que você percebeu aí ao longo desses 27 anos. É interessante, Átila. Para poder resumir é complicado, mas assim, se a gente pegar Matcom no Brasil 2025, um exemplo, faturou aí seus 225 bilhões de reais. Né? Nós nos espelhamos muito na cultura norte-americana, de consumo, bens de consumo, etc. Mas eu falo assim para eles, quando eu converso com as pessoas. Os Estados Unidos tem dois grandes players, né, que é a Home Depot e a Lowe's. Né? Uma fatura, se eu não me engano, 175 bilhões de dólares, a outra 85 bilhões de dólares. Essas duas juntas são 55% do mercado norte-americano, que é 500 bilhões de dólares. É 2,5 tri. O nosso é 225 bi. Então a diferença é muito grande. E outra, aqui no nosso país, seja qual estado for, você tem os 50 maiores players do mercado de material de construção, são responsáveis por 15% do faturamento. Então, o resto é muito pulverizado. 85% de lojas de Matcom hoje ainda são em pequenos negócios. E desses 100%, 66% são micros, abaixo de 4 pessoas, que geralmente é o pai com um filho e um irmão. Né? Então, a gente precisa entender muito o nosso mercado, que depois que você, conversando comigo, a gente estava conversando sobre supermercado, que migrou para o atacado, né? Você tem espaço para tudo. Então eu acho que você tem um espaço ainda hoje para alguns players ter seus home centers, você tem um espaço para o atacadista e você tem espaço para o pequeno. Até porque, falando em Ceará, se eu não me engano, São Paulo hoje é 48% do mercado de material de construção. Ceará está um pouquinho atrás do Sul. Sul com 18, o Nordeste com 16. Né? E o Ceará briga com o Bahia e Recife, né? É isso mesmo. Então é São Paulo com 48, Sul com 18, Nordeste com 16, você tem o Centro-Oeste com 11. Então você vê que tem muita loja pulverizada em lojas pequenas e tem espaço cada vez mais.
os atacadistas abastecendo esse tipo de loja e os home centers e as grandes lojas comprando direto para fazer volume para ganhar no preço. Então a competição tem em todos os setores, mas é entender o que você quer para sua empresa. Eu não sou atacadista e quero virar atacadista, como é que eu vou mudar? Eu sou uma empresa pequena e quero transformar em home center, é delicado, teu mix vai aumentar bastante, teu caixa vai ficar mais pesado, então eu tento orientar que é para cada empresário entender o que nicho que eles querem atuarem. Porque nicho vai ter para todo mundo. Não tem o supermercado de bairro, não tem a bodega, não tem o grande supermercado que você faz aquela compra geral. Então, também serve para Maticom, né? É o panorama que eu faço hoje. É um mundo difícil, né? O Brasil sempre passou por várias crises, desde que eu me conheço por gente, eu acho que é a quinta ou sexta grande que eu passo. Então, essa alternância de poder público, que faz parte, mas essa alternância... hoje, para você conseguir ter uma expectativa financeira, é muito difícil. A gente vai entrar numa reforma tributária agora pesada, de 10 anos, né? Então, quem não se adaptar nessa reforma tributária, fatalmente vai sucumbir. Você terminou falando que o mercado é um mercado difícil. E é o que a gente sempre escuta, o mercado está difícil, né? E engraçado, passando ano após ano... Continua difícil. E continua difícil, e abre loja, e fecha loja. Quais são as grandes dificuldades desse mercado hoje que você enxerga? Eu rodo geral, todo tipo de empreendimento, porque não foco só em Maticom, mas eu gosto de olhar o geral, né? Eu vejo muito mix parecido em grandes lojas, eu vejo muito linha de produtos similares, e eu fico falando assim, onde vai achar tanto cliente para comprar a mesma coisa? Então eu acredito que hoje, cada vez mais, o empresário tem que ter um mix de produtos cada vez mais assertivo, né? Todo mundo fala que não tem tempo para nada, mas eu falo ao contrário, eu falo que a gente não define o que é prioridade. Se eu faço uma atividade física ruim 5 vezes por semana, eu tenho que fazer ou de manhãzinha ou no final da noite, mas eu tenho que colocar isso como prioridade, senão eu vou falar que eu não tenho tempo, né? Então eu acredito que também essa mudança pós-pandemia das gerações, o pessoal fala, eu não consigo contratar gente, realmente está difícil, porque o mundo mudou, né? Ninguém falava em omnichannel, né? Os multicanais para você trabalhar. Então, você tem a loja física captando clientes, você tem a loja online captando clientes, você tem a IAT ajudando, você tem a venda externa. Então, eu acredito que elas estão trabalhando todos os pilares. Então, tem que ser um pouquinho de cada coisa e se a cultura estiver muito alinhada com aquele colaborador, aquele funcionário que você vai contratar e seguir a mesma linha, a tendência a dar certo é melhor. E sempre motivando e diversificando, porque quando eu falo de turma jovem, eles são muito ávidos às novidades. E o mundo está assim, com novidades. A gente fica no Instagram, nas redes sociais, procurando novidade o tempo todo, né? Então a gente precisa ter essa velocidade para poder se tornar atrativo. A entrevista com Álvaro Cavalcante está riquíssima. Ele está trazendo um pouco do seu método de gestão sem filtro e compartilhando importantes dicas sobre gestão e a sua visão sobre o mercado. A gente vai para um rápido comercial, mas voltamos já com muito mais dessa entrevista enriquecedora. Estamos de volta com o programa Construção em Foco, comigo, Átila Lira, aqui na Band, nessa riquíssima entrevista com Álvaro Cavalcante, que vem compartilhando a sua experiência de mercado e a sua visão estratégica sobre o setor da construção. Você falou dessa questão da dinâmica e da velocidade do mercado, do omnichannel, e de fato esses pontos têm desafiado muito os empresários. Sim. Tem desafiado muito as empresas. E aí quando a gente fala de empresário, hoje é o seguinte, como é que você define o empresário do setor da construção e quais são os pontos que, na sua percepção, poderiam ser trabalhados para que eles possam potencializar mais cada negócio? A primeira coisa que eu falo, que vem na minha cabeça, é formar grandes parcerias. Eu sempre fui adepto a você ter grandes parceiros. O melhor parceiro é o meu melhor preço? Não sei. Não sei se o teu negócio é para você trabalhar um overprice, um preço um pouco mais acima de mercado, com atendimento diferenciado. Então, qual é o seu escopo? Eu preciso entender qual é o escopo do empresário. E aí sim, ele trabalhar muito, como eu já falei, não só o mix de produtos, né? Mas qual o foco que ele vai atingir? Não é para ser mais caro ou mais barato, mas que tipo de serviços ele vai poder oferecer. Porque todo mundo é muito parecido, né? A loja tem o mesmo produto, tem um atendimento similar. Eu falo que o varejo perdeu um pouco da sua essência primária. E pra vocês terem uma ideia,
todo o treinamento que eu faço, a primeira coisa que eu falo é atitudes vencedoras. Pessoal, mas por que, Álvaro, atitudes vencedoras? Porque é o básico do básico. Se eu não falar que a pessoa tem que acordar para vencer, ela acha esquisito, mas eu preciso me acordar motivado. Automotivação. Então o empresário já tem que ter a sua automotivação, porque ele já acorda devendo um monte de boleto. Né? Então ele tem que ter essa automotivação. Eu fiz uma comparação outro dia numa empresa, que o varejo é o seguinte, e você falando agora, o empresário do varejo ele é acelerado ao extremo, né? Quem já viu aquela corrida de Fórmula Indy no oval, circuito oval? Você já viu, né? Já. O cara fica com o pé embaixo, a 360, se ele respira, ele é passado por 20, ele não volta, ele perde a corrida. Então o varejo, como é tão dinâmico, o empresário tem que estar toda hora antenado com as mudanças e a rapidez dessas mudanças, não ter pena se fez a coisa errada. E eu vejo muita gente comprando ou adquirindo um produto que não é focado para o negócio dele e deixa lá guardando porque o produto é bonito, o produto é bom, mas não é para o negócio dele. Mas eles não se desfaz desse produto. E o pior, quando eu vejo esse excesso de similaridade, seja qual seja o ramo, se eu tenho um produto bom, que vai, porque o que paga a conta é a margem de contribuição, né? Não é o faturamento. Também é uma coisa que eu sempre falo para eles, né? A tua margem de contribuição, se ela foi muito satisfatória naquele produto e vai pagar suas contas, mas você comprou produtos similares que você vai ter que jogar fora, sacrificando margem, etc., o que vai acontecer com essa margem? Ela vai comer a sua margem boa. Então você vai empacar ou perder. Trouxe um conceito importante, que é o conceito de margem de contribuição. Margem de contribuição. E quando a gente vai trabalhar a precificação, você pode utilizar a precificação através do markup ou a precificação através da margem. A margem é muito interessante porque ela já traz uma leitura mais rápida do negócio. Mais real da coisa. Real. E aí eu queria que você trouxesse esse conceito de margem de contribuição para ajudar o empresariado que nos acompanha aqui, os gestores de negócio, para que eles tenham a noção da importância da margem de contribuição para o negócio. Conceitualmente, as pessoas confundem muito, né? Quando você fala, eu já encontrei várias pessoas que falam, eu uso markup X na minha loja. Eu falo, baseado em quê? Ele não é como assim? Eu falo, você está pondo um markup. Esse markup vai lidar com que margem de contribuição? Né? Porque com a margem de contribuição eu vou conseguir pagar minhas despesas fixas, minhas despesas operacionais, para depois, no final, ter o meu lucro líquido. Né? Resumindo, um DRE com N linhas aqui. Mas se sobrou aquele lucro líquido, né? Como que eu vou precificar meu produto? Então, é muito delicado. Hoje eu tenho, graças a essa facilidade de internet, graças a tudo isso hoje, essa facilidade de você encontrar preços em mercado e similaridade, então você já sabe o preço médio de mercado. Você sabe que num commodity, pouca gente vai ganhar dinheiro. Mas é importante eu ter o commodity, seja no supermercado, seja no material de construção, para eu atrair aquele cliente e falar, puxa, lá está aquele produtinho barato. Mas saiba que você não vai ganhar dinheiro com aquele produtinho barato. Né? Mas eu trago o commodity com uma margem bem baixinha, que geralmente ele não paga a sua conta, né? Não paga a sua conta operacional, mas ele vai te atrair para o cliente comprar um produto com margem agregada melhor e no mediano das contas dele ele vai conseguir ter uma empresa saudável. Então o empresário precisa se atentar muito a isso. Não é só o markup, mas quanto a média de mercado e qual fornecedor parceiro vai dar uma condição que na conta inversa ele entenda que aquele parceiro vai estar junto. E isso é muito legal porque é o seguinte, Álvaro, se o empresário ele tiver o custo operacional da empresa na mão, ele consegue rapidamente verificar qual é o lucro líquido dele. Às vezes o cara, ele pega lá, o produto 100, eu quero pôr 40 de markup. Ele fala que está com margem 40. Eu falo, não, ele marcou em 40%. Esses 40, quando ele subtrai e divide pela venda, vai dar 28 de margem. Exatamente. Aí eu falo para ele, não, você não tem 40 de margem, você tem 40 de markup. Mas a sua margem deu 28. Você tem um custo operacional de 26, só sobrou 2. E aí era justamente essa pergunta. Conta, né? Que isso. Tá aí como a gente está com a sua gestão, como você traz esse conceito de gestão sem filtro, Álvaro, traz pra gente hoje qual é o custo operacional médio de uma operação de varejo. Eu sei que tem a variação, mas só para que para quem nos assiste, os gestores que nos assistem, tenham uma noção e vejam se realmente eles estão fazendo uma marcação de preço correta e se realmente está na última linha lá sobrando alguma coisa. Quando você pega tamanho de loja, home center, todo mundo vai falar entre 15% e 30%, né? Mas o que eu falo hoje, basicamente, que eu vejo, não nas empresas hoje que eu trabalho, mas no geral, né, você tem que ter um custo operacional em torno de 25%. Né? Se você tendo esse custo de... mas como é que você vai destrinchar isso? Em supermercado, para vocês terem uma ideia, folha de pagamento não pode passar 5% da folha de pagamento. É um custo que você tem uma previsibilidade, que acima de 5%
vai te atrapalhar lá no final, né? Já em Maticom, material de construção, você chegaria até 10% do custo da sua folha em relação ao seu faturamento. Quando você vai para custo logístico, por exemplo, né? Você vai para o custo logístico, o ideal é que você trabalhe entre 4% e 6%. Cada empresa você começa a entender o seu business para ver o que se adequa melhor, para no final daquela conta que a gente falou, na margem, não sair desses 25% da operação. Porque se sair, dificilmente no finalzinho vai sobrar aquele líquido que a gente sabe que o lucro é apertado, né? Em supermercado é quase nada, né? Material de construção é pouco. É uma conta difícil para o empresário. Mas eu tenho que abrir os olhos dele e mostrar. Né? E pegando essa questão da precificação, quais são os principais erros assim que o Álvaro percebe que os empresários, os gestores cometem na hora de precificar? Eu falo uma coisa que eu fui aprendendo durante esses anos, sabe? Eu falava antigamente o seguinte, você tinha que ter muito feeling, um sentimento, né? Que é a palavra americana, feeling, a gente usa muito networking, né? Mas são palavras que a gente usa bastante. Hoje, para você ser um empresário, um administrador de qualquer empresa, e a gente falando aqui de Maticom, ele tem que ser um cientista de dados. Ele tem que ter todos os dados na mão para ver se aquela poeira vai fazer falta no final. Então eu sempre falo para eles, tenham um bom sistema e alimente esse bom sistema. Ah, números resolve? Não. Mas se eu tiver todos os números de forma eficiente à minha frente, com Business Intelligence, coloco um BI na minha frente, me mostrando tudo, toda a variedade de compras, o markup que está deixando, a margem, a minha venda por departamento, por segmentação, se o cimento não me dá lucro, mas a minha luminária me dá lucro, quanto eu preciso vender de um e outro para ter um balanço. Então eu acredito que a ciência de dados hoje é fundamental para você ser mais assertivo. E tenho visto que muita gente tem investido nisso. E você percebe do empresariado essa facilidade de ter esses números na mão ou é uma dificuldade que se tem ali de ter esse custo, esses números bem definidos para precificar? Hoje em dia, Atila, todos os sistemas você tem um investimento bem razoável, principalmente as grandes plataformas, né? Mas eu acredito que com pouco esforço, quando ele vê no final fazer um payback é quanto tempo ele vai, né, recuperar aquele dinheiro investido. Eu estou perdendo tanto por mês, em 10 anos eu perdi tanto. Se eu investir um sistema, não é nem um quinto daquilo e eu vou ter um retorno mais imediato, eu acredito que ele consiga fazer de uma maneira que fique eficiente para ele. E mercado hoje você consegue pesquisar, você consegue ter um balizador. Os próprios hoje fornecedores te dão, a grande maioria, pelo menos, os grandes parceiros, eles te dão a média de preço no sellout, na ponta. E se você tiver essas parcerias, por isso que eu falo na parceria, eu tenho uma parceria com meus fornecedores, que me dão o preço médio do sellout. Por que eu vou me aventurar a vender muito mais baixo? Eu tenho que brigar ali para todo mundo ser o ganha-ganha. O consumidor ganha, o cliente ganha, você como empresário ganha, o seu funcionário ganha e a cadeia funciona. Pegando esse conceito da gama de produtos, quando você vai fazer a composição do mix de um departamento, ou do mix da empresa como um todo, quais são os pontos de atenção que o empresário precisa ter? Eu acredito que eles têm que trabalhar muito a variedade de acordo com o público que ele atende, né? Não se aventurar a produtos que não condizem com o que ele oferece na imagem que ele oferece como empresa. Se a empresa oferece uma coisa mais nobre de uma coisa mais popular, ele tem que trabalhar no nicho dele. Lógico, pode arriscar com outro produto para ver se ele consegue migrar, mas eu acredito que a escolha tem que ser muito assertiva, sempre em parceria com o fornecedor, com o representante local, sentar com ele, discutir, ser provocativo, e se eu trabalhar dentro da marca, e se eu tiver esse, o que vai confrontar, como é que está o mercado falando, ver os market share, porque cada região é diferente, às vezes bairro é diferente, às vezes você vai no bairro A e no bairro B, né? Quando você vai para o interior, são 3 produtos diferentes e eu gosto dos 3, eu sei que os 3 são muito bons, mas às vezes o trabalho feito daquele produto, por algum motivo, né, cativou mais a população. Então entender hoje, bairro a bairro, se você tem uma cadeia de empresa com 5, 10, 20 lojas, cada bairro é uma unidade independente. Então é importante a especificidade de cada um. E vou falar, a especificidade às vezes é de bairro, não é nem de cidade, né? Tudo isso tem que ser estudado, não é no achismo, né? E é visitação, é conhecer mercado, é visitar as lojas, viajar. Eu falo para o empresário, ponham bons gestores, deixa a turma tocar, porque a turma sabe fazer, capacite eles, dê os treinamentos, a gente capacita essa turma e vai viajar, vai conhecer o mercado. Vai para as feiras, vai para Canton Fair na China, né? Alguém já foi lá, já conhece? Já. Que te abre o mundo. Então eu penso muito nisso. Acho que o empresário tem que, não acredito, que tem cada vez mais explorar lá os players que tem no mercado, os concorrentes como positivo, se são parceiros à distância, se unir para poder juntos trabalhar em prol do crescimento duplo de todo mundo, enfim.
Tem muita coisa que eles podem fazer, né? Como é que se avalia o setor de material de construção nos próximos anos? O empresário tem que ter muita humildade, porque a concorrência, não só de lojas, mas a concorrência geral do mundo é muito grande. Tudo hoje você tem várias versões. Então ele tem que ter muita humildade em aprender, em estudar, em se modificar, né? Acreditar mais nas pessoas. Contratou um gestor, capacite, acredite mais nele, deixe um pouco mais de autonomia, vai cuidar mais do seu macro negócio, né? Então eu penso assim, eu penso muito assim, por isso que eu foco muito em treinamento de alta gestão. Eu sempre falo que se treinando o gestor, o gerente, que é júnior, para pleno, sênior, mas deixar uma pessoa assim, que pense, é piegas dizer, eu penso como dono, né? Todo mundo, o empresário mais gosta de falar isso, eles têm que pensar como dono. É igual no início eu falei do Atitudes Vencedoras, antigamente, isso há anos atrás, a gente via qual era a nossa meta pessoal para poder pagar um colégio para um filho, para comprar um carro, é minha meta pessoal. Perfeito. Então, se o empresário consegue externar isso para aquelas pessoas que eles estão comprando, para valorizar a família, o que eles precisam, eu tenho certeza, eles têm muito mais sucesso do que só incutir que tem que defender a empresa, porque bem ou mal, o funcionário vai estar sempre pensando nele, né? E para pensar nele, tem que ter uma boa qualidade de vida, ele tem que estar bem com a sua esposa e com o seu filho. Então, acho que o empresário precisa olhar para esse lado, o cuidado com as pessoas cada vez mais, né? E o cuidado com as pessoas vai te fazer cada vez mais multiplicar aquele teu conhecimento, vai fazer uma pessoa mais feliz. E as pessoas trabalham felizes. E a visão do varejo aí para os próximos anos? A visão do varejo nos próximos anos, se eu for pegar o histórico para trás, vamos continuar dizendo que está muito difícil, que está batalhado, mas eu acredito que pode ser menos doloroso, mais científico. Eu acho que precisa ser mais científico, capacitar as pessoas certas e tomar medidas mais com cuidado. Eu vejo muitas empresas, vou abrir loja lá, não faz um estudo de mercado, uma geolocalização, você começar a estudar um pouco o mercado, quem é o player forte lá, adianta eu ir lá brigar para se tornar um concorrente dele? Por que não, o Brasil é tão grande, por que não explorar áreas mais inexploradas que estão precisando dos serviços? Eu acho que é uma busca incessante, mas é buscar cada vez mais, formar parcerias, né? Muitas empresas se juntam e formam parcerias mais fortes. Eu acredito que o mercado vai ser esse. Há uma tendência do mercado brasileiro também imitar o mercado norte-americano, que os poucos grandes players daqui dominarem, porque eles já falaram que do sul, do sudeste, vão migrar para o nordeste. Então há uma tendência desses grandes players de mercado começar a migrar para as outras áreas. Então, e aí eu tenho que fortalecer mais como local. Eu tenho cada vez mais estar lá na comunidade, pertinho da minha casa, que a pessoa saia de casa e vá ser bem atendido, conhecer as pessoas pelo nome, aquele cliente da redondeza. Isso nunca vai acabar. Quando chega um grande player, né, em qualquer estado, o pessoal fala assim, agora vai acabar com os pequenos. Não, geralmente você fortalece os pequenos. E aí eu acho que a tendência é essa, é receber os grandes, se aperfeiçoar naquilo que a gente tem, se for o menor, porque vai ter mercado para todo mundo, mas sempre trabalhando na parte de ciência da tecnologia, sempre em dados. Porque com dados você vai ter uma assertividade mais rápida. Álvaro, tempo já passou rápido, né? Aí, a entrevista aqui foi muito bem. Eu sei que você teria conteúdo aí pra gente conversar aqui horas e horas aqui. Alguns dias, né? Viu? Mas queria te agradecer imensamente pela participação e queria passar a palavra final para você aí, para que você traga aí uma mensagem para os gestores que estão nos acompanhando e para os empresários do setor da construção. Eu que agradeço a participação, o convite. Para mim, como eu falei no início, é uma honra. Para os gestores eu falo, capacitem-se, sempre coloque na cabeça que a gente não sabe nada. Todo dia a gente aprende um pouco. Então eu sempre fui muito humilde em querer aprender, nessa vivacidade de querer aprender mais e mais e mais, para hoje poder estar distribuindo um pouquinho desse conhecimento. Quando eu vou para as empresas eu aprendo muito mais do que eu ensino. Mas eu não deixo de falar aquele pouquinho que eu aprendi nesses 35 anos e fica a minha sementinha plantada. Mas eu absorvo muito mais, eu sou uma esponja. Então sejam esponja. Se vocês estão nas empresas por algum motivo, como gestores, tratem os donos com devido respeito, estudem, melhorem a condição para eles, dê liberdade para eles viajarem, para vocês ficarem mais tempo só e produzir e mostrar que vocês têm valor. E para os empresários, acreditar nisso. Investir sim num bom treinamento. Como eu falo, quer investir numa consultoria, pelo menos para te abrir os olhos no diagnóstico. A consultoria, quando você faz um diagnóstico, não tem custo. É você simplesmente entrar na empresa, ver o que está acontecendo e poder orientá-los em algumas coisas. Porque quem está nas empresas, como o funcionário, como o dono da empresa, ele fica fechado no mundo dele. É normal.
É normal nós ficarmos fechados nos nossos mundos. E por que não uma pessoa de fora, que já viveu, já vivenciou, poder dar pequenos pinceladas, pequenos toques, que eu falo assim, para poder alertar a pessoa a sair um pouquinho. Eu até tatuei, sair fora da caixa, pensar fora da caixa. O Átila é um cara que pensa fora da caixa. A gente está sempre pensando um pouco fora da caixa. E eu sempre falo isso. A gente pensando fora da caixa, sai da zona de conforto, que é ótima. Quem não gosta de zona de conforto? A zona de conforto é péssima. É mentira, é uma delícia você estar na zona de conforto. Mas como é que eu saio disso? Eu tenho que me estimular. E se não é uma estimulação externa, você tem que se autoestimular. Álvaro, perfeito aí, uma entrevista grandiosa. E quem teve a oportunidade de estar acompanhando essa entrevista se desfrutou de muito conhecimento e, sem dúvida nenhuma, aplicando ao seu negócio no setor da construção, você vai acelerar a sua empresa com pressão total. Grande abraço e até o próximo domingo.